Bom dia, nós vamos apresentar o nosso trabalho de geometria. Pontos de discussão: geometria analítica, cônicas parábola, definição, elementos, equação reduzida da parábola com diretriz horizontal e vértice na origem, equação reduzida da parábola com diretriz vertical e vértice na origem, equação da parábola com vértice fora da origem, construção de uma parábola. Definição de parábola: quando um plano intercepta um cone com uma inclinação paralela a uma de suas geratrizes, a figura surge uma parábola. Sendo assim, a parábola é o lugar geométrico dos pontos pertencentes a um plano que são equidistantes de uma reta fixa e de um ponto fixo. Esse ponto fixo é chamado de foco da parábola e a reta recebe o nome de diretriz. A reta que passa pelo foco perpendicular à diretriz é chamada de eixo de simetria da parábola. O vértice é o ponto de intersecção entre a parábola e o seu eixo, sendo que a distância entre o vértice e o foco é igual à distância do vértice e a reta diretriz. Vou apresentar sobre equação reduzida. Representando uma parábola em um plano cartesiano com o vértice coincidindo com a origem dos eixos e considerando C igual à distância entre o foco e o vértice, temos 4 situações possíveis. Como na imagem mostra, o eixo de simetria coincide com o eixo OY e a reta diretriz Y é igual a menos C, e a equação será x ao quadrado igual a menos 4cy. No segundo, eixo de simetria coincidente com o eixo OX e reta diretriz x é igual a menos c. A equação será y ao quadrado igual a menos 4cx. Terceira equação reduzida: eixo de simetria coincidente com o eixo 0y e reta diretriz y igual a c. A equação será 2 elevado ao quadrado igual a menos cy. Quarta equação reduzida: eixo de simetria coincidente com o eixo 0x e reta diretriz x igual a c. A equação será y ao quadrado igual a menos 4cx, como se pode ver na imagem. Ficou confuso? Assista o próximo vídeo. Eu quero traçar o gráfico dessa parábola y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Por onde eu começo? Eu começo pelo mais simples, considero o C. O C vale 3. Lembra para que ele serve? Para identificar onde o gráfico intercepta o eixo vertical. Então eu venho até aqui o número 3 e marco. Eu sei que a parábola passa por ali. Passa pelo ponto 0,3. Em seguida, 2. Eu determino as raízes para ver se elas me ajudam. Eu vou pegar x ao quadrado menos 4x mais 3 e vou igualar a 0. Quando eu igualo isso aqui a 0, calculo as raízes, eu encontro x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Então aqui as minhas duas raízes. Significa que o delta é positivo, que portanto meu gráfico vai passar 2 vezes pelo eixo do x, a primeira vez no número 1, a segunda vez no número 3. Terceiro lugar, mas não menos importante, e pelo amor de Deus, jamais esqueçam dessa etapa. Vocês precisam me dizer quem é o vértice. Para me dizer quem é o vértice, vocês têm alternativas. Primeira alternativa é saber fórmula de cor. X do vértice é menos b sobre 2a. Menos o b, que vale menos 4 lá em cima, dividido por 2 vezes o a, que vale 1 lá em cima. Quando o a não aparece, é porque ele vale 1, aqui 1x ao quadrado, certo? Menos 4 fica mais 4, divide por 2 dá 2. Nós acabamos de descobrir, portanto, que o x do vértice vale 2. Vou ilustrar aqui para vocês 2. Esse sujeito se chama x do vértice. Para saber o y do vértice, basta fazer menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a vai ser menos. Vamos lá então. B ao quadrado 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, tudo dividido por 4 vezes o a, que vale 1. Aí eu vou ter 16 menos 12 em cima. 16 menos 12 que dá 4. E embaixo eu vou ter 4 também. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. O que significa que o x do vértice vale 2 e o y do vértice vale menos 1. Nesse momento, nós estamos autorizados a marcar o vértice da nossa parábola. Vértice tem coordenadas 2 e menos 1. Tudo bem? E agora, uma vez identificado o C, as eventuais raízes e o vértice da parábola, a gente vai, finalmente, para o traçado do gráfico, observando o A, observando a concavidade. O A é positivo. Todo mundo de acordo? O A vale 1. Significa, portanto, que a parábola vai ter boca para cima. E aí fica a sugestão: traça a parábola a partir do vértice, certo? Do vértice para a direita e do vértice para a esquerda. Por quê? Porque a parábola ela meio que começa a fazer essa curva assim na horizontal, como se a gente estivesse traçando uma reta horizontal. E aí a gente faz a curva.
A gente faz a curva tentando catar os pontos ao longo do caminho. Faz a curva aqui assim, ó. Isso. Tá vendo? E agora faz a mesma curva aqui para o lado esquerdo. Faz a mesma curva aqui para o lado esquerdo. Cata o 1 aqui no caminho e depois cata o 13 e vai embora. Normalmente, traçar o gráfico a partir do vértice para a direita e para a esquerda resulta em um gráfico mais digno, digamos assim, do que se a gente tentar fazer o gráfico em um único movimento da esquerda para a direita. Porque a gente tem uma tendência natural a chegar no vértice e subir imediatamente, e isso acaba fazendo com que o nosso gráfico fique bicudo. É que é feio, né? Muito feio uma parábola ficar bicuda. A parábola não tem bico, é uma curva super suave. Dica quentíssima, gambiarra. Eu disse que ia dizer e vou dizer, gambiarra para você. Sabe como é que se pode fazer para determinar o x do vértice? Vocês podem calcular a média aritmética das raízes. Basta somar e dividir por 2, né? Experimenta 1 mais 3, 4 divide por 2 dá 2, tá vendo? Já encontrou o x do vértice. Sabe o que vocês podem fazer para saber o y do vértice? É só substituir o x do vértice no lugar de x da nossa função. Com isso eu vou descobrir quanto vale o y quando o x vale 2. Oi! Oi!